Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje iremos falar sobre o capítulo 2 de Gálatas. A carta aos Gálatas foi uma carta escrita às pressas em que Paulo lida com problemas sérios. Havia mestres na igreja primitiva que insistiam que os cristãos de origem gentílica primeiro se tornassem um judeu, ou seja, essas pessoas deviam ser circuncidadas e também guardar a lei judaica para que depois pudessem ser aceitos na fé cristã. Em Atos 15:1, nós lemos assim: Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: Se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. No vídeo anterior lá no meu canal, vimos que Paulo, no primeiro capítulo de Gálatas, insiste na sua autoridade apostólica, anunciando o verdadeiro Evangelho de Cristo. E hoje, neste vídeo, logo na primeira parte do capítulo 2, Paulo reafirma a sua autoridade apostólica e dá mais informações sobre a sua biografia cristã. Então, ele nos diz a partir do primeiro versículo, conforme a NVI, o seguinte: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, desta vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Esta questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Paulo anuncia aqui a sua vasta experiência cristã. Como nós podemos ver, Paulo já tem no mínimo 14 anos de convertido. Segundo alguns estudiosos, talvez já 17 anos na sua experiência cristã, se somarmos os 3 anos que foram mencionados lá no capítulo 1 de Gálatas. E aqui então ele diz: Olha, eu fui fazer tudo conforme a revelação que Deus me deu, e nós não aceitamos de jeito nenhum que um gentil fosse circuncidado, fosse obrigado a se tornar um judeu para ser aceito por Cristo. Isso seria uma espécie de escravidão ao legalismo, totalmente desnecessário. Então Paulo fala do seu conflito com esses líderes, que eram judaizantes, e menciona como isso acontece, a partir do versículo 6, onde lemos: Quanto aos que pareciam influentes, o que era então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos, pois Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Como podemos observar, o apóstolo Paulo está falando de sua autoridade que é reconhecida pelos demais apóstolos, Tiago, Pedro e João, e apenas está especificando que Deus o concedeu o ministério da incircuncisão, ou seja, o ministério de pregar o evangelho para aqueles que não eram judeus. Não importa se pessoas, homens influentes, iriam rejeitar a sua postura.
Ele estava obedecendo a Deus e seu ministério apostólico havia sido reconhecido pelos demais apóstolos. Paulo está aqui demonstrando a sua credibilidade na igreja primitiva, entre pessoas corretamente reconhecidas. E é interessante o que vai aparecer a partir do versículo 11. Essa necessidade de tomada de posição fica mais claro quando Paulo diz: olha, de maneira nenhuma, não podemos reduzir os novos convertidos gentios em uma escravidão de legalismo, a uma escravidão na lei de Moisés. E então, ele menciona um episódio interessante que, ao mesmo tempo, mostra uma necessidade de tomada de decisão, uma tomada de posição, como também confirma a sua autoridade. Veja o versículo 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, vive como um gentil, e não como um judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Veja só que coisa interessante. Paulo confirma sua autoridade apostólica pelo fato de ter tido condições de repreender e questionar a atitude do próprio apóstolo Pedro, que tem um ministério voltado para os judeus. E, além disso, ele também questiona a atitude que Pedro teve de se comportar de maneira diferente quando estava entre os gentios e quando estava entre os judeus. Veja a cena, ele estava lá tranquilo, comendo com os gentios, até porque ele recebeu uma tarefa de ordem do próprio Deus de aceitar os gentios. Mas quando chegaram os judeus, ele se afastou agindo de uma forma assim, considerada como hipocrisia. E aqui, Paulo deixa bem claro e diz: escuta, você mesmo na sua vida prática não é mais um judeu legalista. Por que agora você está tentando obrigar os próprios gentios a viverem como judeus? Paulo não abre mão quando é necessário tomar uma posição com respeito a um assunto sério. Por isso Paulo diz claramente no versículo 16: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. É um absurdo exigir que aqueles gentios que acabaram de receber uma salvação pela graça e pela fé em Jesus Cristo fossem levados à prática de um legalismo que terminaria destruindo a fé que tinham na salvação dada por Deus. Então, prossegue aqui o apóstolo Paulo falando no versículo 17. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora no corpo, vivo-a na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Paulo, confirmando o seu argumento em favor da salvação pela graça e a justificação pela fé e não pela lei, está aqui no final do capítulo 2 tomando mais uma vez uma posição clara, tentando responder a argumentos falsos, argumentos capciosos, argumentos que tentam questionar a validade do Evangelho de Cristo, claramente explicado pelo apóstolo Paulo. O argumento é o seguinte: se alguém procura ser justificado em Cristo, será que ele pode ser considerado então
de uma forma a levar Cristo ser ministro do pecado? Já que Cristo, vamos assim dizer, está passando a mão na cabeça, passando por cima da questão do pecado, não obrigando mais a pessoa a guardar a lei? Paulo diz, de maneira nenhuma, a ideia não é essa, a questão aqui é outra, uma vez que agora em Cristo morri para a lei, porque eu fui crucificado com Cristo. Cristo cumpriu a lei plenamente, eu agora morri e me identifico com Cristo na minha salvação. Cristo vive em mim e agora eu vivo uma nova vida pela fé no Filho de Deus. Não posso mais ser alcançado pela lei, uma vez que eu morri para a própria lei desde que eu nasci em Cristo. Cristo me amou e se entregou por mim. Vivo uma vida pela fé. O que importa, a verdade, é que eu não anulo a graça de Deus. Isso sim, porque se a justiça vem pela lei, não faz sentido o sacrifício e a morte de Cristo. Portanto, Cristo morreu. Ele cumpriu a lei. Ele morreu por mim. Eu agora nasci novamente, uma nova vida pela fé. E a minha justificação acontece pela graça e pela fé, e não pela lei. Nessas coisas não há meio termo. É preciso tomar uma decisão. Por hoje é só. Até mais!